Olá, seja muito bem-vindo, tudo bem? Como é que você está? Prazer te receber aqui em nossa concessionária. Falamos ao telefone e eu quero poder te mostrar agora presencialmente o novo Land Rover Defender. Antes de mais nada, quero te entregar aqui o meu cartão de visita, caso precisemos fazer novos contatos. Eu tenho certeza que a gente vai precisar. Aí estão os meus telefones e os meus e-mails, ok? Vamos lá? Por gentileza. Aqui em nosso showroom a gente faz a divisão dos modelos entre Jaguar e Land Rover. E aqui está essa maravilha sobre rodas, o novo Land Rover Defender. Ele é oferecido em nosso mercado na versão 110, nas versões SE e HSE. Este aqui é a versão SE na cor verde Pangea, a cor tradicional do nosso Land Rover Defender, remetendo aos primórdios da nossa marca. A gente também colocou nele um kit de acessórios chamado de Kit Explorer, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais para ti, ok? Vou começar te apresentando ele justamente aqui pela parte frontal. O Defender tem uma grade muito característica, que é realmente remetendo, né, ao primeiro Land Rover que nós tínhamos lá no século passado, né? Como citado, a cor verde Pangea é uma cor muito tradicional e se assemelha bastante, inclusive, ao distintivo, ao logo da Land Rover. Outro detalhe interessantíssimo é que antes ele era um carro feito sob chassi. Agora nós temos um monobloco 100% em alumínio. Então mesmo ele com essa cara robusta e forte, realmente o carro é sensacional na questão do off-road, como é o DNA da marca, a gente não perde a característica de entregar um produto versátil, confortável e realmente novo, trazido para o século XXI. Olhando a parte lateral, a gente consegue enxergar os detalhes das rodas em liga leve, com design totalmente enquadrado ao design do que é o nosso Land Rover Defender. As saídas de ar lateral. Nos acessórios instalados, nós temos também essas molduras de roda e o estribo fixo com o logo Defender, facilitando o acesso à parte de cima do carro, uma vez que ele é um veículo alto e ainda tem a suspensão pneumática que pode fazer com que ele aumente ainda mais a altura total. Outro detalhe interessantíssimo que eu tenho certeza que para você que gosta de no final de semana fazer uma trilha ou algo similar, é esse acessório. Essa caixa de bagagens onde, por exemplo, bagagens sujas ou úmidas podem ser colocadas sem que você estrague ou mesmo suje o interior do seu novo veículo. Aqui você vai levar a sua chave para poder abrir e fechar. Os para-barros, para quando você for fazer uma trilha, também favorecem e permitem que você não tenha a lama sendo jogada para os veículos de trás. A traseira do carro é realmente um ícone da nossa marca. As lanternas em formato quadrado remetem ao design do próprio veículo. O step colocado na tampa do porta-malas é também muito tradicional na nossa marca e facilita caso você precise utilizá-lo numa situação todo terreno. Outro acessório que é instalado nesse Kit Explorer é o snorkel. Apesar de ele não aumentar a capacidade de submersão, que já é elevadíssima, de 90 centímetros, proporciona um visual extremamente icônico para veículos todo terreno. O rack de teto, que proporciona você instalar bagagens, principalmente uma vez que nós temos a versão com a opção de 5 ou 7 assentos, e se você tiver, por exemplo, ela com 7 lugares, o porta-malas se torna pequeno. Então você tem o rack para colocar bagagens e aqui o nosso estribo para poder acessar as bagagens lá em cima. Acho que agora a gente já falou bastante da parte externa do carro. Falta falar um pouquinho da parte interna e também da motorização. Vamos lá? Por favor. Falando um pouquinho da parte interna, todo o assoalho do carro é revestido de borracha, isso mesmo, tornando o veículo realmente prático para o dia a dia e também para uma condição adversa a todo o terreno. Na versão SE, o tipo de banco em assento misto, com parte em couro e parte num tecido fácil de limpeza e também, se eventualmente molhar, secagem rápida, proporcionam tanto uma utilização bacana para você ir numa festa ou numa situação um pouco mais premium, quanto também, se eventualmente o senhor utilizar esse veículo, numa situação todo terreno. O espaço interno do carro é sensacional. Na segunda fileira de assentos, 3 ocupantes adultos podem se sentar tranquilamente. E caso apenas 2 pessoas aqui estejam, você tem o porta-copos central.
Como citado anteriormente, nós temos nesse veículo a opção dele ser 7 assentos. Inclusive, este aqui é um veículo 7 assentos. Vem dar uma olhadinha na terceira fileira. Por aqui fica fácil você identificar os 7 assentos. Você tem ali os 2 assentos menores, que podem ser rebatidos caso você não os utilize. E note que ele fica 100% plano em relação ao assoalho do porta-malas, não perdendo capacidade de armazenagem de carga. Outro detalhe interessante, mais uma vez, é o assoalho totalmente emborrachado. E para facilitar a colocação, por exemplo, de um gancho de reboque, você tem aqui o comando da suspensão pneumática. Basta pressioná-lo, ele sobe a suspensão e o botão ao lado faz com que desça a suspensão. Um outro detalhe interessantíssimo a respeito da tampa do porta-malas é que, por ela ser pesada, pode-se correr o risco e até um receio dela bater com força e romper o vidro traseiro. E isso não vai acontecer por um sistema pneumático que impede que ela, se fechar rapidamente, rompa ou mesmo bata com força. Para isso acontecer, basta você dar uma pequena travada nela e pronto. Daqui ela não sairá, a não ser que você exerça uma força extra que nenhum vento ou algo nesse sentido conseguiria fazer, protegendo a tampa do porta-malas e também impedindo que nada aconteça com o vidro do carro. Legal, né? Um detalhe interessante a respeito da porta é que você tem no acabamento interno a cor externa do carro remetendo para cá. E além disso, já que ele é um Defender, você precisa ter um carro luxuoso, mas também remetendo robustez. Note que os parafusos ficam expostos de maneira proposital, dando a ele esse ar robusto de um Defender. Falando um pouquinho a respeito do acabamento interno e dos detalhes, note o volante. É característico do Defender, é um volante grande, de boa pegada e com os botões analógicos, diferentes do que normalmente a gente oferece em nossa marca, dos botões digitais. Isso é proposital mais uma vez, dando realmente um ar de um veículo robusto, ao mesmo tempo tecnológico. A nossa nova tela de 10,3 polegadas proporciona máxima interatividade. E o acabamento totalmente emborrachado fazem com que o veículo seja ao mesmo tempo luxuoso e prático. Liga ele para a gente ouvir esse maravilhoso ruído. O Defender proporciona um motor de 300 cavalos com 45 kg de torque. São 5 kg mais do que o motor de 300 cavalos que oferecemos em outros modelos da marca, justamente por compreender que, por ser um veículo que também é necessária a utilização em todo o terreno, é necessário ter força para que você saia de situações adversas. Você tem ainda a caixa de transmissão com 8 velocidades e ainda a caixa de transmissão reduzida, que vai proporcionar em situações todo o terreno máxima força para sair de situações adversas. Os comandos da suspensão pneumática podem ser facilmente utilizados por aqui, subindo e descendo o veículo de acordo com a sua necessidade e o tipo de terreno onde você vai enfrentar. Ar-condicionado dual zone. Aqui você começa a girar para você poder ter acesso à quantidade de saída de ar. E ao pressionar esse botãozinho, com o comando de um veículo, acessa-se automaticamente o Terrain Response. Através dele você pode fazer a utilização do veículo em diversos tipos de terreno. Falando da conectividade, nós temos o novíssimo sistema PIV Pro. Nele, com rápido acesso, você pode utilizar as câmeras 360 do carro, que são um verdadeiro charme. Veja que interessante. Projeta-se uma imagem em 3D do veículo para que você possa saber exatamente em que posição ele está e com isso fazer manobras de maneira muito mais assertiva. É como se você ganhasse um drone de presente, não é verdade? Já na câmera off-road, nós temos duas tecnologias sensacionais. Uma delas permite que em tempo real você veja se o diferencial central está bloqueado ou não, por exemplo, a pressão dos amortecedores em cada uma das 4 rodas. E temos ainda a novíssima tecnologia do Clear Sight Ground View, também conhecido como capô transparente. Assim que nós andamos com o carro, as câmeras externas posicionadas nos retrovisores projetam a imagem como se o capô do carro fosse transparente, permitindo que você enxergue, por exemplo, se você vai passar por cima de um galho ou mesmo uma pedra. É realmente sensacional. A conectividade não para por aí.
acesso rápido ao Apple CarPlay e o Android Auto, conectividade total com seu smartphone, GPS, que obviamente por ainda não estar na sua garagem não foi instalado, e toda a parte de mídia. Você pode ainda criar o seu próprio perfil, fazendo com que as suas configurações sejam colocadas assim que você acessar o veículo. E, por exemplo, se sua esposa ou algum colega for utilizar o carro, criar um novo perfil para ele. Bacana, né? Falando um pouquinho da tela central, os mostradores são digitais, chamado TFT. Nele você pode configurar, caso queira, por exemplo, que o GPS esteja na tela central, ou apenas 2 mostradores, ou mesmo um único ícone. Isso fica tudo a seu critério e a seu gosto. Apesar de um veículo robusto com essa característica off-road, todas as tecnologias embarcadas de um veículo premium estão nele. Opção de piloto automático adaptativo, monitor de colisão traseira, leitura de faixas, tudo isso são itens que podem estar equipados no seu Land Rover Defender, dependendo da versão ou dos opcionais instalados. Ou seja, mesmo um veículo pensado de maneira robusta, para trilho ou algo nesse sentido, você tem toda a tecnologia embarcada nele também. Bom, depois de falar bastante a respeito de parte técnica, acabamento e design, eu acho que agora, para você poder conferir se realmente é esse o veículo certo para você, acho que um test drive é necessário, não é verdade? Você me acompanha para conhecer um pouquinho mais? Vamos lá?